Fala galerinha, boa tarde. Aqui é o professor Everton e a gente vai começar a nossa revisão de história falando sobre o que foi o processo no mundo moderno das revoluções burguesas ou revoluções que mudaram todo um contexto social, político e econômico de cada lugar, ou da Inglaterra ou da França, certo? Essa é a nossa prova, essa é a nossa avaliação e eu preciso que vocês entendam algumas questões bem basiquinhas para essa avaliação, né? O nosso conteúdo ele é extenso, ele é imenso, mas a gente está aqui para facilitar a vida de cada um de vocês. Então, dentro do nosso slide agora, a cada slide que nós vamos passando daqui para frente vai ter as páginas, então eu preciso que vocês estejam acompanhando junto com o livro didático e o livro de atividade, certo? Então vamos lá para a nossa aula, né? Lembrando também que é um teste, meio que um teste. Esses vídeos eu não sou youtuber, eu não sou influencer, então eu estou aqui tentando fazer o melhor para vocês, certo? Vamos lá. Vamos começar com a Revolução Francesa. Desculpa, pela Revolução Inglesa. E essa revolução ela começa na página 3, na página 6 e na página 7. Tem coisas importantes para nós aí nessas páginas, coleguinhas. Vamos lá. A gente precisa entender que dentro desse contexto de fortalecimento da burguesia, a gente vai ver que essa burguesia ela também quer fazer parte do governo inglês. Então, uma burguesia endinheirada, uma burguesia com influência, uma burguesia com voz, mas uma burguesia sem vez. Então, ela quer ter a vez dela dentro desse processo, ela quer ter a sua vez dentro do governo inglês. Como é que ela vai conseguir isso? Ela vai conseguir isso com duas ferramentas para limitar o poder absolutista do rei. Ela vai precisar de ela vai criar duas ferramentas para fazer com que o rei não tenha o seu poder hegemônico, o seu poder absolutista, que a gente já conhece agora no 8º ano, como o antigo regime, por exemplo. Então, ela vai fazer a Carta Magna, né, em 1215, ela vai criar a Carta Magna e também vai criar o parlamento inglês. Então, para que serve o parlamento, professor? Para que serve a Carta Magna? Para limitar o poder do rei. Esses instrumentos limitavam o poder do rei. Por exemplo, a Carta Magna estabeleceu que o rei da Inglaterra deveria governar respeitando as leis e a decisão do parlamento. Essa, por sua vez, era a instituição que aprovava as decisões reais, sendo formado pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns. Então, o parlamento era aquele que analisava as decisões que o rei tomava. Mas, professor, o rei não tinha poder absolutista? Pois é, Padawan, ele tinha, né? Até o momento em que o parlamento é criado. E quando o parlamento é criado, a Carta Magna também é criada. Então, toda vez que um rei quer dar uma de galo para cima do povo, o parlamento vem e fala assim: rei, aqui é a Carta Magna. Você não pode. Calma, né? Vamos conversar. Então, é para isso que existe tanto a Carta Magna quanto o parlamento. Beleza, galerinha? Página 3, página 6 e página 7. Passando, a gente vai entender um pouquinho do que é o processo todo do nosso capítulo. Mas, professor, não era para estudar só a página 3, a página 6 e a página 7? Essas são importantes. Mas entender todo o processo é fundamental. Vamos lá. Primeiro, a Inglaterra ela passa por uma transformação no século XVII, né? Que é a política do cercamento dos campos. Então, a gente vai ver a burguesia ficando fortalecida a partir do seu território, a partir do próprio rei dizendo o que é terra dos ingleses e dentro da terra dos ingleses o que é a terra da burguesia, aonde ela vai plantar, vai colher. E depois você vai ver que essas terras vão virar locais para a indústria, né? Para a fabricação de lã, de tecido. E vamos lá, vamos seguindo.
A criação da Carta Magna, né, é a segunda parte desse processo. Depois, vamos falar sobre a Revolução Puritana. Professor, o que foi a Revolução Puritana? Né? A gente vai lembrando que lá, dentro da cidade da Inglaterra, dentro do centro urbano inglês, existiam os grupos dos cabeças redondas, né? Que era um grupo puritano, já que os anglicanistas, né, eram monarquistas, eram partes da burguesia, eram parte da nobreza, desculpa, diferente da burguesia. Bom, vamos estabelecer duas classes aqui antagônicas, certo? A primeira, burguesia. A burguesia, ela não pertencia à mesma classe ideológica que os nobres, por exemplo, que a monarquia, que os reis. Então, eles tinham visões diferentes de mundo. E aí, quem governava? Era o rei absolutista, Carlos I. O Oliver Cromwell não aceitava as atitudes tomadas pelo Carlos I. E o Oliver Cromwell, ele era um puritano, ele era um burguês. Então, ele queria que o parlamento fosse cada vez mais burguês e que o parlamento tivesse cada vez mais força. Então, encabeçando esse processo de revolução, o Oliver Cromwell corta a cabeça do rei Carlos I, fazendo aquilo que nós vamos conhecer como Revolução Puritana, porque ele era representante dos puritanos da Inglaterra, certo? E aí a gente vê um novo processo de política na Inglaterra, né? Se sai um rei absolutista, o antigo regime não funciona mais. O antigo regime absolutista ele não faz mais parte desse contexto. Então, a gente vai ver o Oliver Cromwell assumindo o poder da Inglaterra no século XVIII. E esse poder vai ser conhecido, essa nova forma política de governar vai ser conhecido como uma república. É o único momento na história que os ingleses têm uma república como forma política de governo. E o Oliver Cromwell vai ser o seu representante, o representante burguês. E aí a gente vai ver que dentro desse âmbito republicano, a república está só no nome, porque o Oliver Cromwell vai começar a tomar atitudes parecidas com um rei absolutista. Ele vai começar a fechar Congresso, o Congresso não aprova suas decisões, mas uma coisa que ele fez de muito importante para a Inglaterra foi o ato de navegações. Esse ato de navegações faz com que os ingleses fortaleçam a sua marinha e levando o seu comércio e a marinha inglesa a fazer frente com outros países que já estavam com seu exército e sua economia muito estabilizada, como a França e a Holanda, por exemplo. O próximo processo da Revolução Inglesa foi a restauração da monarquia, já que a República Inglesa não funcionou com Oliver Cromwell. Os grupos dos cabeças, os grupos dos lords, né, da Câmara dos Lords, que era uma ala mais conservadora, né, aqui a gente vai ver também um lado de direita e de esquerda, quando a gente começa a falar sobre essas visões antagônicas na história. Aqueles que estavam à direita do rei eram os conservadores, e aquele que estava à esquerda do rei eram os puritanos, ou os burgueses, ou a oposição ao governo. Então, os de direita, os membros da Câmara da Câmara dos Lordes, queria de novo um rei para governar. E aí vai-se ficar central, dentro desse processo, o rei Jaime II, filho do Carlos II, certo? Que vai assumir o governo inglês, acabando assim com a República Inglesa. Então, ele vai voltar com a monarquia como um todo? É impossível. É impossível porque, dentro da Revolução Puritana, os ingleses já não aguentavam mais também a velha forma de governo. Então, precisaria-se de algo novo, que o Jaime II não estava disposto a entregar. Porém, há algo que para eles seria pior de tudo. O Jaime II, ele era um rei católico, né? E a gente viu que, desde as reformas protestantes, a Inglaterra ela era anglicana, tanto para quem era da Câmara dos Comuns, quanto para quem era da Câmara dos Lordes.
Eles não aceitavam mais que a Inglaterra fosse governada pelo jugo da Igreja Católica. E o Jaime II é católico, se casa com uma católica, se converte ao catolicismo e tem um herdeiro, né? Vai ter um filho que vai herdar o seu trono, e esse filho também é católico. E ao se tornar católico, né, e esse filho, posterior herdeiro, sendo rei inglês, vai fazer com que a Inglaterra seja uma Inglaterra católica. E aí, tanto puritanos quanto conservadores, quanto anglicanos, vão se unir contra esse novo rei católico, né, contra o Jaime II, e vão tirar do rei esse poder de ser o rei da Inglaterra. Então, esse momento de revolução da união entre os conservadores e os liberais vai fazer com que a gente chame esse momento de Revolução Gloriosa, já que está envolvido a religião no meio desse processo. E aí a gente vai passar pelo último direito, pela última característica da Revolução Inglesa, que é a Bill of Rights, que é o momento em que tanto a Câmara dos Lordes quanto a Câmara dos Comuns, dentro do parlamento inglês, estabelece um novo documento parecido com a Carta Magna, tornando a Inglaterra, a partir daquele momento, uma monarquia parlamentarista, fazendo com que a Inglaterra não seja mais só monarquia, fazendo com que a Inglaterra também não se torne mais só uma república, que a Inglaterra seja a união dos dois. Ah, então o rei governa? Governa. E o parlamento? Também. Então, tanto o parlamento, na figura da burguesia, tanto dos lordes quanto dos comuns, e quanto o rei, tem a sua figura representativa no poder. Então, a partir daquele momento, com a Declaração dos Direitos, que é conhecida como Bill of Rights, a Inglaterra vai se tornar uma monarquia parlamentarista.